Olá a todos, alunos do telepresencial. Esse curso tão maravilhoso, uma oportunidade tão grande que nós temos de estar juntos aqui aprendendo, recebendo encargo, revelação, direção de Deus, para aquele chamado que Deus tem nos dado para plantar igrejas, edificar casa para Deus. Quero dizer que para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui, participando desse privilégio de ministrar essa aula a você. E sinto-me muito honrado por isso. Eu sou o pastor Daniel Durante, sou supervisor da Vinha, Triângulo Mineiro. Tenho andado com o pastor Luiz e os irmãos da Vinha já há alguns anos. E para mim tem sido um privilégio enorme poder participar desse maravilhoso projeto, o maior projeto que nós poderíamos ter, que é plantar igrejas. E eu estou aqui, juntamente com você, com o desafio de ministrar a aula de profetas menores. Vamos conhecer um pouco da realidade desses profetas, vamos conhecer um pouco sobre o contexto histórico, enfim, nós estaremos estudando juntos aí para fortalecer você na sua aula e no seu curso em relação a isso. Mas eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu sempre digo isso quando estou ministrando algum tipo de aula. Nosso objetivo aqui não vai ser deixar você sabendo tudo a respeito dos profetas menores. Mesmo porque o nosso tempo não é suficiente para isso. Mas uma coisa eu quero deixar bem clara a você. Eu comparo muito como se fosse, imagina um aluno da turma de medicina. Esse aluno, ele completou o seu curso depois de 5 anos de estudo, 4 anos, 5 anos de estudo, e ele terminou aquele curso. Será que nós poderíamos dizer que ele já é um médico? Logicamente, ele já é um médico. Mas você acha que aquele curso que ele acabou de fazer foi o suficiente para torná-lo um homem experiente naquele curso dele? Logicamente que não. Então a faculdade, ela ensina o médico, mas o que faz o médico se formar é o que ele faz depois daquele curso. É quando ele vai ganhar experiência, é onde ele vai começar a estudar por conta própria, é onde ele vai, por suas próprias forças, buscar a sua própria experiência na lida do dia a dia. Eu quero dizer que o meu objetivo aqui não é formar você, mas é dar a você caminhos, diretrizes, na onde você vai andar e por sua própria conta você vai buscar recursos para se fortalecer no seu chamado. Então eu quero dizer isso. E além do mais, nós sabemos, irmãos, que o que nos ensina de fato, nós não estamos num curso natural. Nós estamos num curso que vai nos formar como para sermos homens espirituais, capazes de lidar com uma obra que é espiritual. E o que nos ensina, na verdade, é a unção. Eu queria começar com um texto que está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 27. E esse será o texto realmente que vai nos inspirar para tudo isso. Diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Eu quero declarar, o que vai ensinar você nesse curso não será eu, não será o meu conhecimento, e não será um conhecimento natural, uma razão, mas será a unção de Deus. Por isso que agora eu quero convidar você, onde você está, que você se coloque de pé agora, você se una aí a um amigo que está do seu lado, a um irmão que está do seu lado, abrace com ele, vamos buscar a unção de Deus para esse curso. Porque, irmãos, se não for a unção de Deus, nós não vamos passar de uma perda de tempo, mais conhecimento, nós já estamos cheios de conhecimento. Então levante-se aí agora onde você está, una-se ao seu amigo, eu quero que você seja intenso nessa hora, buscando a unção de Deus para esta matéria, sabe, buscando revelação do Espírito para esta matéria. Eu sei que Deus vai fazer essa obra. Então abra sua boca e seja intenso nesse momento. Feche os seus olhos, abrace com seu irmão, vamos orar em nome de Jesus. Sim, Espírito, nós oramos nesta hora. E assim como a palavra de Deus nos acabou de ensinar, libera sobre nós
a unção que nos ensina todas as coisas. Deus, que aquilo que será ministrado nesse curso, nesses dias, não seja algo meramente racional, humano, carnal, mas que seja algo fruto de uma unção espiritual, que venha do reino dos céus, que venha do trono da graça, o rio de Deus que flui sobre a nossa vida. Usa-me nesse tempo como teu servo, para ser instrumento, canal de revelação, Pai, canal de prática da unção de Deus neste lugar. Ensina cada um dos meus irmãos, cada jovem que está agora sentado numa cadeira deste curso, que ele seja agora inspirado pelo poder do teu Espírito, que não seja apenas um entendimento racional, mas que seja revelado no Espírito a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que transforma, que nos faz diferente, que nos faz andar em vitória. Libero nesta hora a unção de Deus neste curso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Vem mesmo Espírito, fala conosco nesses dias, usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Levanta um exército forte neste lugar, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém. Vira para alguém que está perto de você, fala, querido, Deus vai levantar você como um soldado do reino nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Pode assentar aí onde você está. E como eu disse a você, nós vamos começar aqui hoje com você, o curso que vai ensinar um pouco sobre os profetas menores. Eu quero acompanhar com você, antes de nós entrarmos propriamente dito na matéria, eu quero dar a você algumas instruções sobre como será esse curso, como serão essas aulas. Em primeiro lugar, você está acompanhando no PowerPoint. O curso de profetas menores, nós teremos 8 aulas. Serão 8 aulas, contando já com essa de hoje, com a primeira aula, 8 aulas. E o nosso objetivo bem específico é dar a você um conhecimento um pouco mais amplo a respeito dos profetas menores. Então nós vamos estudar bastante, você vai saber um pouco mais sobre quem são esses profetas, o encargo desse livro, o encargo de cada profeta, sabe, o contexto de cada um, e nós vamos falar bastante nisso. Eu tenho certeza que você vai terminar esse curso um especialista em profetas menores. Mas, em se tratando também de atividades, anote aí uma coisa importante. Primeira coisa, já é aqui uma tarefa para você, uma lição para você, uma atividade para você. Nós precisamos, durante esse curso, as 8 aulas, você precisa ler os 12 livros dos profetas menores. Eu quero que você já, a partir de hoje, já canalize isso. Nós queremos contar com a leitura, que você leia cada um dos 12 livros. Antes de cada aula, eu vou estar, logicamente, sempre avisando você. Antes de cada aula, eu quero que você já chegue na aula com a leitura do livro correspondente. Caso contrário, você vai ter um pouco de dificuldade de acompanhar aquilo que estaremos falando. Então, como que nós faremos? Nós vamos abordar cada livro nos seguintes aspectos. Nós vamos tratar sobre o título do livro, vamos falar também um pouco do autor desse livro, o contexto no qual esse livro foi escrito, o objetivo e o esboço do livro. Nós não vamos ter tempo, infelizmente, de entrarmos muito aprofundado em toda a explicação. Não vamos ter muito tempo de fazer aplicações práticas, mas nós vamos trazer assim, os pontos mais importantes de cada livro. E também um fator importante é a respeito das avaliações. Nós teremos as provas, na verdade. Eu vou fazer uma avaliação num total de 100 pontos para cada aluno. Portanto, esses pontos serão divididos em primeiro lugar. Preste atenção aí como está no PowerPoint. Primeiro será um trabalho. Eu vou dar um trabalho a respeito da aula. E esse trabalho vai ter um valor de 10 pontos. A leitura de cada livro, se você, diante do seu monitor aí, você confirmar com ele que você leu todo o livro, isso vai valer para você 2 pontos a cada livro que você lê. A sua presença na aula também vai valer ponto, porque, na verdade, se você faltar uma aula, você corre o risco de perder 2, 3 estudos de livros dos profetas. Também vai valer 10 pontos. Agora, uma coisa que eu quero também ressaltar, eu vou contar com um conceito de classe. O que é isso? É a sua participação.
né, o seu empenho aí, a atenção que você está na aula, talvez a sua participação aí durante as aulas, isso também vai contar um ponto e o monitor vai levar isso em conta na hora da avaliação. E por último, nós teremos a prova final, que é de 50 pontos. Então, totalizando o total de 100 pontos. Nós vamos aprovar você, aquele aluno que tiver uma aprovação média de pelo menos 70% dos pontos da avaliação. Ok? Preparados então? Fala para o seu amigo aí, aperte o seu cinto que nós vamos decolar. Fala para ele, aperte o cinto que nós vamos decolar. Muito bem. Uma coisa que você precisa saber nessa primeira aula, irmão, é que os Profetas Menores são livros bastante, um pouco complexos. São aqueles livros que, muitas vezes, na leitura da Bíblia, você salta na hora da leitura da sua Bíblia. São livros difíceis de você localizar. Por exemplo, Abacuque, Obadias, Malaquias. São livros que, às vezes, você tem até um pouco de dificuldade de manusear. Mas por isso nós vamos agora ajudar você a se tornar um pouco mais familiarizado com esses livros. Mas eu preciso, preste atenção no que eu vou te falar, olha aqui para mim. Eu preciso que você me ajude a dar esta aula. É uma aula, não é uma aula fácil de dar, porque ela é um pouco teórica, né? São assuntos, às vezes, que não chamam muito a sua atenção, mas são extremamente importantes para você compreender todo o contexto na qual você vai formar, né? Formatar mesmo o seu ministério pastoral. Portanto, eu preciso muito da sua atenção, do seu encargo, da sua atenção aqui comigo, participando. Não converse, não distraia, porque um pequeno detalhe que você perder pode prejudicar você. Pois bem, vamos então falar sobre os profetas menores. Mas o que são os profetas menores? O que é isso? Na verdade, irmãos, eu quero trazer a você um panorâmica bíblico a respeito da onde se localizam os profetas menores. Você vai ver aí comigo no seu PowerPoint. A Bíblia ela é dividida em duas partes, você já sabe, Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós sabemos que a palavra testamento quer dizer aliança, né? Então é como se nós pudéssemos dizer que a Bíblia é dividida entre a antiga aliança ou a nova aliança. A antiga aliança é a aliança que Deus fez com Abraão, Deus fez com Moisés, e a nova aliança, ou o Novo Testamento, refere-se à aliança que Deus fez com o próprio Jesus, a nova aliança. Então, por isso a Bíblia, hoje, nós temos a Bíblia que você tem aí na sua mão, essa que eu tenho, ela tem essa divisão. Antiga aliança e nova aliança, ou Antigo Testamento, ou Novo Testamento. Eu, particularmente, não gosto da palavra Velho Testamento, porque a questão velha na Bíblia, as coisas velhas falam de algo passado. Então, eu gosto do antigo, é algo que se refere a uma aliança que foi feita em primeiro lugar. Mas também, nós sabemos que o Antigo Testamento, ele é um conjunto de livros compostos de 39 livros, 39 volumes, 39 livros. Então, e eles são agrupados da seguinte forma, acompanhe comigo aí no seu PowerPoint. O Antigo Testamento, ele tem a divisão dos grupos de livros. Primeiro, o Pentateuco, depois os livros históricos, os livros poéticos, ou também chamados livros de sabedoria, os profetas maiores e os profetas menores. Então, dos 39 livros do Antigo Testamento, eles são agrupados ou divididos nesses 5 grupos. Pentateuco, vamos falar juntos? Repete comigo aí em voz alta. Pentateuco, me acompanhe. Diga, livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. E é justamente os profetas menores que nós vamos estudar. Então, uma questão apenas de curiosidade para você saber, não é o nosso assunto, mas o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os 5 primeiros livros. Os livros históricos são 12 livros, que são, vamos ler juntos aí comigo? Acompanhe comigo, leia em voz alta aí, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esse é o grupo, o agrupamento do Antigo Testamento que nós chamamos de livros históricos. Mas nós temos também 5 livros
chamado de poéticos. É o grupo de livros que nós chamamos como poéticos. Vamos ler juntos quais são esses? Abra sua boca e diga em voz alta. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses são os 5 livros que nós chamamos de poéticos. Mas tem, então, agora, entra nos livros que nós chamamos de proféticos, que eles são divididos em 2 grupos. Profetas maiores, que são 5 livros. Quais são eles? Vamos ler aqui juntos? Leia comigo aí. O livro de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Muito bem, partindo um pouco agora para a nossa matéria, que é esse outro agrupamento de livros que nós chamamos de profetas menores. São, na verdade, 12 livros compostos dos profetas que são. Vamos ler juntos aqui, que esse você vai precisar se familiarizar bastante com o nome desses livros, que na verdade também são os nomes dos próprios profetas. Vamos lá? Primeiro vamos juntos? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Olha só, eu sei que se você é uma pessoa que ainda não está totalmente familiarizada com a palavra, né, você não é aquele obreiro ainda que manuseia bem, alguns livros desses você até achava muito raros, talvez você nem tenha lido ainda, mas agora você vai ler e vai precisar estar bem familiarizado. Então, exatamente esse grupo de livros que nós vamos conversar agora. Avançando um pouco, já só para enriquecer aí o seu conhecimento, já no Novo Testamento são 27 livros, que também, por sua vez, são agrupados nos seguintes grupos. São os Evangelhos, o Novo Testamento nós temos o grupo dos Evangelhos, Atos, as Epístolas ou as Cartas Paulinas, temos também as Epístolas ou as Cartas Universais, e o livro de Revelação ou as Revelações, que é o livro de Apocalipse. Vamos aqui, só para você ter aí um conhecimento. Os evangelhos você já sabe, vamos falar juntos? Os evangelhos são os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Qual que é a essência dos livros de evangelhos? É a boa nova. A palavra evangelho quer dizer boa notícia. E qual é a boa notícia? Jesus. Mas vamos falar um pouco do livro histórico ali do Novo Testamento, que é o livro de Atos, que fala sobre o surgimento da igreja primitiva e os atos do Espírito Santo. As cartas paulinas são 13, né? São as cartas que o apóstolo Paulo escreveu e enviou às igrejas, que na verdade é a base ali do Novo Testamento, a base da edificação da igreja, e foram escritas para orientar a igreja. Quais são elas? Romanos, 1º e 2º Coríntios, a carta de Gálatas, Efésios, a carta também de Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, e 1º e 2º Timóteo, também Tito e Filemon. Esses são os 13 livros, ou as 13 cartas que Paulo escreveu. As epístolas universais são aquelas cartas que os outros apóstolos escreveram e foram dirigidas às igrejas e aos cristãos de forma geral. Quais são elas? Estão aí, leia comigo, vamos falar em voz alta. Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João, está aí errado no PowerPoint, e também o livro de Judas. Terminando a Bíblia, tem o último livro que é chamado de Revelação, ou o livro, as Revelações, que é o livro de Apocalipse de João. Muito bem? Então, esse pequeno panorâmica bíblico aí, nós falamos para dar a você uma noção. Então, desses agrupamentos dos 66 livros da Bíblia, um dos grupos que nós vamos estudar é exatamente o grupo dos profetas menores. É um conjunto de livros do Antigo Testamento composto de 12 livros, e eu quero que você decore isso, literalmente. Nós precisamos ter isso gravado. Você, como um pastor que está estudando para ser um pastor, ou você que é um obreiro que vai liderar ali na sua célula, vai dar uma aula no cursão, uma aula no CTL, você precisa estar hábil. Paulo diz isso a Timóteo.
Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que manuseia bem a palavra da verdade. Então você como obreiro, se nós pedirmos, por exemplo, para você abrir a Bíblia lá no livro do profeta Naum, muitos terão um pouco de dificuldade, mas a partir de hoje você vai aprender um pouco mais disso. Vamos lá então, entrando propriamente nos profetas menores. Vamos ver quais são eles, mais uma vez. Quero que você leia comigo. Vamos lá no seu PowerPoint. O primeiro deles é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 12 livros que nós vamos estudar. Pois bem, quando se trata de profetas menores, porque o outro agrupamento são os profetas maiores e tem os profetas menores, os livros. Às vezes nós temos aquela tendência de confundir. Por que é maior? Será que um foi mais importante do que o outro? Será que aquela profecia, aquele livro teve a maior importância, por isso que tem um profeta maior e o profeta menor? De forma nenhuma. Né? Essa designação, profeta maior ou profeta menor, teve a sua origem no século IV a.C. Na verdade, foi Agostinho que estabeleceu essa designação. Então, o termo menor, ele aponta apenas para brevidade. Né? Não que a profecia seja menos ou mais importante. Não tem a ver também com o tamanho do conteúdo, mas nem um pouco com a sua importância, mas tem a ver com o tempo que aquele profeta exerceu a sua missão, né? A sua função ali. Então, tem mais a ver com a brevidade do livro. Muitas vezes nós temos profetas que profetizaram por curto espaço de tempo. Tanto é que são livros, às vezes, que tem apenas 1 ou 2 capítulos. Mas, então, isso não quer dizer que seja menos importante. Nada na palavra de Deus, preste atenção no que eu vou te falar, nada na palavra de Deus tem menor importância. Tudo na palavra de Deus tem a sua importância, o seu lugar e o seu propósito. Nem um tio, nem um i nós podemos tirar, porque tudo tem a sua importância. Então, quando se trata de profeta menor, tem a ver apenas com a brevidade do livro. Então, na verdade, os hebreus, quando os escribas ali, na verdade, Esdras foi um daqueles que rotularam também esses 12 livros, foi chamado também de o livro dos 12. Né? Esdras foi aquele que estabeleceu essa denominação, até mesmo para colocá-los todos no mesmo rolo, no mesmo pergaminho, para facilitar, então, o seu manuseio. Agora, uma coisa interessante que você vai perceber ao longo desse estudo é que o nome de cada profeta tem um significado que se harmoniza diretamente com a mensagem do livro. Então, isso não é apenas uma coincidência, mas na verdade eu digo que foi propositalmente estabelecido por Deus. Né? Foi uma coincidência providencial quando cada livro ou cada significado do nome do profeta se harmoniza diretamente com a mensagem do livro. Você sabe muito bem que no passado os hebreus, os judeus, eles davam muito valor aos nomes e com frequência Deus usou nomes para transmitir mensagem. Você sabe disso? Começando desde, por exemplo, de Jacó. Né? O nome Jacó que quer dizer enganador, suplantador. Então, era que mostrava a personalidade ou estilo de vida que Jacó vivia. Mas Deus então vem e muda o nome dele, para Israel, que quer dizer um campeão, um vencedor com Deus. Você vê também, lá na frente, nós vemos, por exemplo, a Pedro. Pedro que quer dizer, antes era Simão, filho de Jonas, que quer dizer homem vacilante. Né, folha que é jogada pelo vento. Jesus então vem e fala, Pedro, Simão, vamos trocar o seu nome para Pedro, quer dizer pedra. Então, isso também acontece com os profetas. O nome de cada livro, que também dá nome a cada profeta, tem um significado que se harmoniza diretamente. Você vai perceber isso. O significado do nome do profeta tem uma harmonia com a sua mensagem. Isso é muito interessante, você vai perceber também. E, de uma forma diferente dos profetas
maiores, os livros dos profetas menores, eles não estão colocados em uma ordem cronológica. Isaías, Jeremias e os outros profetas maiores, eles sim estão colocados na Bíblia de acordo com o tempo no qual eles exerceram seu ministério. Mas, já voltando para os profetas menores, nós não vamos perceber isso. Na verdade, nós vamos ver que eles não estão organizados ou ordenados pela ordem cronológica. Mas, avançando aqui, preste atenção no que eu vou te dizer. Muitas vezes você está lendo esses livros, e eu confesso a você que, até mesmo no início do meu ministério, quando a gente começava a ler um pouco os textos da Bíblia nos profetas menores, havia uma certa confusão. Porque um profeta estava profetizando e de repente ele falava sobre Israel, outra vez ele falava sobre Judá, às vezes ele falava sobre Efraim, falava o nome de um rei. Olha, a Bíblia começa dizendo, no ano do rei Uzias, por exemplo, aí depois no mesmo ano fala sobre Samaria, às vezes fala sobre Jerusalém, e confesso a você que um certo nível de confusão, você tinha uma dificuldade de localizar aonde era que aquele profeta estava realmente dizendo. Por que isso acontece? Porque falta-nos um entendimento do contexto do reino de Israel. Isso eu quero ensinar para você, eu quero que você preste bastante atenção nessa questão, porque nós precisamos entender, para entender a base, ou você se localizar nas profecias dos profetas menores, você tem que ter uma noção muito bem clara e definida a respeito do reino de Israel, tanto o reino unido, quanto o reino que foi dividido. Então o assunto da divisão do reino de Israel é fundamental para você entender o porquê, em alguns momentos, as profecias foram direcionadas, ora para Judá e ora para Israel. Então, às vezes, as profecias são direcionadas, ora para Jerusalém e ora para Samaria. Por que isso? Nós vamos entender também porque, às vezes, essas profecias são direcionadas, ora para alguns reis que estavam em Israel, outras vezes, reis que estavam reinando em Judá. Precisamos entender isso. Então, como que nós vamos fazer? Primeiro, me acompanhe aqui nesse PowerPoint, que é muito importante para você entender. O reino de Israel, você sabe muito bem que, vamos voltar lá atrás na história, olha aqui para mim primeiro, na geografia bíblica, na história bíblica. Você sabe que Moisés foi o libertador que Deus chamou para livrar o povo do Egito. Depois que eles foram ali, ficaram por 40 anos, rodando no deserto, até que Josué assume ali o comando do povo, introduz aquele povo, o povo de Israel, na terra prometida, e depois da morte de Josué, levanta-se alguns juízes. O povo de Israel era governado por juízes. Mas, com o passar do tempo, o povo pediu para si um rei. Foi aonde o profeta Samuel, você conhece muito bem a história, vem e levanta e unge o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Naquele tempo, o reino de Israel era uma única nação, nós podemos chamar então que era um reino unido em uma única nação. Saul então veio e reina por 40 anos. Acompanhe aí comigo agora no PowerPoint. Eu fiz um pequeno gráfico para você, para facilitar a sua compreensão. Saul então vem, o reinado de Saul durou por 40 anos, exato, 40 anos. Você sabe muito bem a história de Saul. Saul então foi rejeitado por Deus, e você conhece toda a história. E em seguida, Deus levanta o rei Davi. Samuel unge também Davi, e você sabe muito bem que Davi foi o maior, né, de todos os reis de Israel, e foi exatamente no reinado de Davi que o reino de Israel se uniu de uma forma ainda mais forte. E o reino de Israel, ali através de Davi, se tornou um reino unido, forte, e talvez onde teve o maior território geográfico onde um rei poderia reinar, foi no reinado de Davi. Davi também reinou por 40 anos. Mas você sabe que logo em seguida ao reinado de Davi, vem o seu filho Salomão. Salomão foi também alguém que assumiu o reinado no reino de Israel ainda unido, né, a nação toda unida sob apenas um rei, debaixo de um governo de apenas um rei. E também Salomão governa por outros 40 anos. Olha só, eu não creio que isso é uma simples coincidência.
3 períodos de 40 anos. O número 40 na Bíblia, você sabe que ele tem um significado muito importante, né? Então, nós não temos tempo de abordar isso agora, mas não é por um acaso que os 3 reinos, né, os 3 reinados, perdão, foram nesse período de 40 anos. Mas, terminado o reinado de Salomão, o seu filho Roboão assume. Mas Salomão, nós vamos perceber isso, ele foi um rei que, no final do seu reinado, ele se deixou desviar do propósito, né? Envolvido com as mulheres. Você sabe que Salomão, entre concubinas e esposa, ele teve mais de 1000 mulheres, né? E aquilo desviou o seu coração. Foi um homem que teve um certo nível de avareza, colocou pesados julgos de impostos sobre a nação. Isso gerou um certo nível de discórdia, principalmente com as tribos que estavam na parte norte do país de Israel. Então, com a morte de Salomão, o seu filho Roboão assume. E Roboão também, ele toma uma atitude semelhante à do pai, na verdade ainda mais severa. Roboão, então, quando assume, ele colocou debaixo talvez de uma falta de sabedoria, depois nós vamos ler um pouco desse texto, ele gera um conflito ali entre as 12 tribos. 10 tribos que estavam mais a norte do país, na norte do território de Israel, com as 2 outras tribos que ficavam mais ao sul. E nesse intervalo, com a morte de Salomão, quando Roboão assume ali o reinado, um racha se dá no reino de Israel. Então, exatamente aí, acompanhe comigo aí no seu PowerPoint. Então, vamos lá. O rei Saul, vem o rei Davi, o rei Salomão, e com a morte de Salomão, Roboão assume, mas há ali o que nós chamamos desse racha, onde o reino se divide. Então, preste atenção, isso é importantíssimo para você entender tudo que nós vamos falar a partir de agora. Então, pois bem, aí o reino dividido, 2 reis, então, reinam sobre a mesma nação. Então, primeiro Roboão, que nós chamamos de o reino do sul, foi aonde ele começou a reinar sobre as 2 tribos que estavam mais ao sul de Israel, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que tinham como capital a cidade de Jerusalém. Preste atenção, olha aí comigo. Então, Roboão ficou reinando no território sul de Israel, que foi denominado Judá, e tinha as 2 tribos, Judá e Benjamim, que tinha como capital a cidade de Jerusalém. Já Jeroboão, que foi o outro rei que se rebelou, se levantou lá no reino do norte, fez uma separação, dividiu o país em 2 reinos. Ele ficou com o comando do reino do norte, que também é conhecido como reino de Israel. Preste atenção nisso, isso é importante. Todas as vezes que você ver na Bíblia a palavra Israel ali, já nos profetas, vai estar se referindo a Israel do reino do norte, que tinham as outras 10 tribos, né? Cuja tribo mais influente, mais forte, foi a tribo de Efraim. E a capital do reino do norte era a cidade de Samaria, ou Samaria, como alguns preferem falar. Ok? Vamos então aí fazer uma breve recapitulação. O reino se divide, depois de Salomão, vem então Roboão, que assume o reino de Judá, o reino do sul, com as 2 tribos, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. Daí então Jeroboão, que assumiu o comando das tribos do reino do norte, que eram basicamente a tribo mais influente, que era a tribo da onde Jeroboão fazia parte, Efraim, cuja capital era Samaria. Vamos ver aí no mapa? Vendo no mapa, tem um pequeno risco no mapa aí que talvez não sei se vai ajudar você a entender. Mas aí você está vendo o mapa de Israel, né? Essa fatia aí é o mapa de Israel. Essa parte amarela que você está vendo aí é a parte aonde fica o reino do norte, cuja cidade principal, que é Samaria ou Samária, se tornou a capital do reino do norte, chamado também de Israel. Na parte de baixo, você está vendo aí, já nesse risco em verde, você vai ver as tribos do reino do sul, chamado também Judá, que era a capital. Roboão reinou em Judá, no reino do sul, e Jeroboão reinou em Israel, você está vendo aí, no reino do norte, cuja capital era Jerusalém.
Vamos repetir juntos isso, vai ser importante você gravar. Fala comigo assim, Reino do Norte, Israel, qual era a capital? Fala comigo, Samaria. Então, o Reino do Sul, que é também chamado como Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, Israel, capital Samaria, Judá, capital Jerusalém. Vamos ver esse outro gráfico aqui que eu fiz um pequeno resumo, vai ajudar você também a ter uma noção melhor. Vamos lá, Reino do Sul, Judá, né, você vai sempre entender isso, que tinham duas tribos predominantes, que eram as duas tribos do Reino do Sul, Judá e Benjamim. Qual era o rei? O rei Roboão. A capital desse reino era Jerusalém, e depois nós vamos ver que lá no ano de 580, por volta do ano de 580 a.C., foi aonde os babilônios, o Império da Babilônia, né, recém-ressurgido ali, ele vem e invade Jerusalém com Nabucodonosor. Depois você lembra dos profetas Daniel ali, os 3 amigos de Daniel, eles ficaram exilados por 70 anos. Já no Reino do Norte, já em Israel, cuja as outras 10 tribos ficaram com a tribo predominante do domínio de Efraim, vemos que Jeroboão era o rei, né? A capital Samaria, e também foram invadidos pelos assírios. Nós vamos entender um pouco sobre isso também, cuja capital, a Síria, era Nínive. Lembra do profeta Jonas? Vamos estudar um pouco sobre isso também. E foi depois desta invasão, Israel deixou de ser nação e nunca mais voltou a ser. E por causa disso deixou de ser Israel por causa da mistura com os outros povos. Ok? Aqui então, entendendo um pouco sobre isso, voltando aqui um pouquinho, você vê que a capital do Reino do Norte era Samaria, que por sua vez os habitantes de Samaria eram os samaritanos. Agora eu sei que você, por uma questão lógica, você vai entender aquele texto lá de João, Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus teve aquele episódio com a mulher samaritana. E ali naquele texto, no relato ali do livro de João, há um comentário interessante que diz assim, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então você entende o porquê. Por que disso? Porque Samaria era a capital do Reino do Norte. Judá era a capital que vinha do Reino do Sul. Então sempre havia ali um conflito. Eles guerrearam por muitos anos. Por muitos anos o Reino do Norte e o Reino do Sul guerrearam entre si. Portanto havia essa relia, havia esse embate. E depois já nos tempos de Jesus, nos evangelhos ali, essa dificuldade de relacionamento acontecia. Então, por isso que você vê na palavra de Deus essa menção, que os judeus não se davam com os samaritanos, justamente por isso. Ok? Então, quando você entende essa divisão do reino de Israel, se torna mais fácil você entender algumas questões bíblicas. Mas também você precisa entender o porquê da divisão desse reino. Você acha que, na sua opinião, ou talvez nós podemos entender que isso era propósito de Deus? Logicamente que não. Logicamente não era o propósito de Deus o reino se dividir. Mas ele aconteceu por consequências. Tanto espiritual, consequências econômicas ou até mesmo políticas. Por exemplo, um motivo espiritual da divisão do reino. Logicamente foi a idolatria de Salomão, quando causou, como aquele fato que eu mencionei anteriormente, o fato de Salomão ter se envolvido com mulheres, aquela idolatria que Salomão experimentou na sua vida, isso de uma certa forma abriu uma brecha muito grande no seu reinado, e a Bíblia diz que isso foi um dos fatores que geraram nos seus herdeiros o motivo da divisão do seu reino. Mas logicamente também houve um fator econômico. Porque Salomão, como eu disse também, ele impunha pesados impostos sobre as outras tribos, principalmente das tribos do norte. Então esse pesado jugo que Salomão impôs foi levando ao longo do tempo uma certa indisposição em relação ao reinado dele. E com a morte de Salomão, veio o seu filho Roboão assumir também ali, como eu digo, assumir o trono. E vocês verem aquele episódio de 1 Reis, capítulo 12. Você não precisa ler agora comigo, mas eu gostaria que você, em casa, lesse esse episódio. Foi quando Roboão, ainda era um jovem, assumiu,
e ele pediu, num conselho que ele teve ali com seus conselheiros, havia um pedido das tribos do norte para que fosse amenizado o jugo de impostos. Mas, diante da atitude insensata de Roboão, na verdade, ele atendeu os conselhos dos outros, também homens insensatos, e trouxe uma resposta muito dura. E disse assim que se o pai dele pesou o jugo, ele faria ainda mais, ainda mais. Isso, na verdade, trouxe um grande prejuízo, um grande problema entre o relacionamento das tribos. Isso foi um fator decisivo. E teve também a questão política, né? Que havia uma rivalidade muito grande entre a tribo de Efraim, que era a tribo do norte, a tribo mais expressiva ali da região, contra a tribo de Judá, que era a tribo que trouxe realmente, que era a capital ali do Reino do Sul. Pois bem, mas algumas coisas interessantes aqui, já partindo para o final desta aula de hoje, quero que você preste bastante atenção a algo que aconteceu. Quando houve a divisão do reino, Jeroboão, que estava no reino do norte, que governava ali, que reinava ali, as pessoas, embora o reino ainda tivesse se dividido, havia ainda um fluxo de pessoas que saíam das tribos do norte e vinham até Jerusalém prestar o culto. Era como se fosse uma caminhada que todo ano, você sabe que, biblicamente, você sabe que eles vinham todo ano para prestar culto, fazer os seus sacrifícios, sabe, a expiação pelos seus pecados. Mas Jeroboão, percebendo isso, ele ficou enciumado. Ele não queria que as pessoas do reino do norte viessem para o reino do sul prestar ali os seus cultos. Então, o que ele fez? Jeroboão, então, ele institui cultos também, que, na verdade, ele construiu templos em duas cidades importantes do Reino do Norte. Ele construiu um templo de adoração na cidade de Betel. Vamos ler comigo aqui? Eu queria que você lesse, agora eu gostaria que você lesse, volta comigo lá em 1 Reis, volta lá rapidinho, livro de 1 Reis, capítulo 12, 1 Reis, capítulo 12, versículo 25. Vamos lá. 1 Reis 12, 25. Acompanha aí comigo. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também. Olha o que diz lá em 1 Reis 12, 25. Olha lá. Edificou Jeroboão Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali ele edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Versículo 27. Se o povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, Roboão, rei de Judá. E me matarão e tomarão ele o reino de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado, preste atenção, conselhos, fez 2 bezerros de ouro. Preste atenção. É exatamente nesse ponto que se introduz o culto aos bezerros. Isso é importante você entender as profecias que nós vamos estudar dos profetas menores. Então, versículo 28, 1 Reis 12, diz assim: pelo que o rei, tendo tomado o conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel, versículo 29 diz, pois um em Betel e o outro em Dan. Olhe para mim. Você se lembra de algo semelhante que aconteceu isso no passado? Jeroboão então vai lá atrás, lá em Arão, quando Moisés estava no monte, recebendo as tábuas da lei, se demorou. Arão então faz uma imagem de um bezerro e diz que aquele era o Deus no qual o povo deveria adorar. Então Jeroboão vem agora para impedir o fluxo de pessoas que desciam do reino do norte para Jerusalém para adorar a Deus. Ele então constrói
dois templos, dois locais de adoração, um em Betel, que estava bem próximo da divisa. Você lembra que Betel foi o lugar onde Jacó teve aquele sonho, deitou com a cabeça na pedra, teve um sonho, e ali ele viu a escada ligada da terra ao céu, e ali então ele estabelece Betel. E ele também coloca um outro templo lá no norte, bem no norte, na tribo de Dan. Ou seja, de norte a sul do reino do norte, ele coloca templos. Então, Jeroboão então começa um falso sistema de adoração a Jeová. Olha o versículo 28, diz isso. Ele começa um sistema de adoração, na verdade ele coloca aquele bezerro como objeto de adoração, dizendo, este é o seu Deus. Então, querido, é nesse ponto que começa a ruína de Israel, ou seja, o reino do norte. Assim como Arão fez, ele volta a fazer e infringe ali o segundo mandamento, que é não farás imagem de adoração ao Senhor. Então foi esse pecado de Jeroboão que condenou todos os futuros reis do reino do norte. Foi exatamente ali. E você vai perceber que, muitas vezes, nos livros dos profetas menores, as palavras duras de exortação, de condenação, palavras realmente de juízo de Deus, são frutos da idolatria do povo de Israel, que começou exatamente nesse ponto, quando Jeroboão, para impedir, por ciúmes ou até mesmo por esse egoísmo de não permitir que o povo saísse do seu reino e fosse adorar em Judá, ele estabelece locais de adoração e ali entra a idolatria no reino de Israel. Então, essas duas cidades, acompanhem comigo aí no PowerPoint, esse culto aos bezerros, chamado culto aos bezerros de ouro, foi estabelecido por Jeroboão. Ele coloca então essas duas cidades, como nós lemos, Betel, que também é chamada de Bet-Aven, você vai ver muitas menções desta palavra a Betel como Bet-Aven, que está mais ao sul, bem próximo a Jerusalém, e também mais a cidade de Dan, lá em cima, na tribo de Dan, no extremo norte de Israel, que são as duas cidades que nós chamamos de capitais religiosas de Israel, do Reino do Norte. Ok? Compreendendo bem aí? Muito bem. Terminando então aqui, eu quero só fazer uma pequena, para você entender um pouco mais, o período dessas profecias, tanto dos profetas maiores como profetas menores, para você se situar, se localizar melhor aí na questão cronológica e também geográfica. Então, você viu que tanto o reino do sul, Judá, quanto o reino do norte, Israel, foram ambos invadidos. Foram ambos também saqueados. Tanto Judá pelos babilônicos, como Israel, lá em Samaria, pelos assírios. Então, e eles ficaram exilados, o reino de Judá por 70 anos, e o reino do norte por muito mais tempo do que isso. E nós temos então os profetas que ministraram nesses períodos, nesse tempo, nessa cronologia bíblica. Eu quero que você acompanhe comigo aí nesse PowerPoint. Então, no período pré-exílico, ou seja, antes da invasão, ou antes do tempo de exílio, nós vemos que os profetas Obadias, o profeta Joel, Amós, Oséias, Isaías, o profeta Miqueias, Naum, Abacuque, também o profeta Jeremias, Jonas e Sofonias. Foram os profetas que exerceram o seu ministério, o seu ofício profético, num momento antes ou pré-exílicos, que nós chamamos. Nós temos também dois profetas que são o que nós chamamos de profetas do exílio, que profetizaram durante o tempo do exílio do povo de Israel ou Judá, que foi o profeta Daniel, você lembra muito bem, que ele estava lá na Babilônia, você conhece todo aquele contexto, da imagem que Nabucodonosor levantou, que ele foi lançado na cova, seus amigos foram lançados na fogueira. Então ele profetizou no tempo que eles estavam no período do exílio, para Judá durante aqueles 70 anos que eles estiveram no exílio. E tem também os profetas que profetizaram depois do exílio, ou seja, quando Judá já havia voltado para Jerusalém. Você lembra? No tempo de Neemias,
quando Esdras ajudou na reconstrução do templo, quando Neemias ajudou na reconstrução dos muros, na volta do exílio, você vê que quem exerceu o seu ofício ministerial, os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Ok? Muito bem, queridos, nós então terminamos aqui a nossa primeira aula dos profetas menores. Na verdade, nós não entramos ainda nos livros propriamente ditos, mas precisamos dar essa noção antes sobre a questão do reino, da questão do contexto que eles viviam, para que você possa entender melhor. Que Deus te abençoe muito. Eu queria que você agora, nesse final, tirasse um tempo aí de oração, para que Deus realmente abra sua mente, seu entendimento para esta palavra. E não se esqueça, falaremos sobre o livro de Oséias na próxima aula, e eu quero que você venha com a leitura do livro de Oséias completa, para que você possa ter um entendimento melhor. Ok? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Até a próxima aula.